E se o Senhor julga, é porque Ele está vigiando, Ele não está distante, não é impassível, não está em silêncio. Ele fala com a gente para nos alertar, Ele anuncia o julgamento, porque no final das contas Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa paz, que é a justiça habitando no nosso meio. Estamos na terceira mensagem de uma série no livro do profeta Jeremias. Hoje nós faremos a leitura dos versos 11 a 19 do capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor me disse, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, vejo o ramo de uma amendoeira. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que eu estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Então o Senhor falou comigo outra vez e perguntou, o que você vê agora? Respondi, vejo uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá. O Senhor disse, terror vindo do norte ferverá e se derramará sobre o povo desta terra. Ouça, estou convocando todos os exércitos dos reinos do norte. Eu, o Senhor, falei. Eles colocaram seus tronos junto aos portões de Jerusalém, atacaram seus muros e todas as outras cidades de Judá. Pronunciarei julgamento contra meu povo por toda a sua maldade, por terem me abandonado e queimado incenso para outros deuses. Adoram ídolos que fizeram com as próprias mãos. Levante-se e prepare-se para agir. Diga-lhes tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. No começo dessa passagem, nós temos isso de que o Senhor me disse. Isso será uma constante no livro de Jeremias, e na verdade em todos os profetas. O Senhor disse, o Senhor me disse, ou na linguagem de ontem, oráculo do Senhor, assim disse o Senhor. E nesse primeiro capítulo já vemos isso algumas vezes. No começo do capítulo apareceu, o Senhor lhe deu esta mensagem, no verso 2, lhe deu outras mensagens, no verso 3, o Senhor me deu esta mensagem, no verso 4, o Senhor respondeu, verso 7, o Senhor tocou a boca de Jeremias e disse, coloquei minhas palavras na sua boca. E daí adiante, nesse capítulo, nós veremos isso outras vezes. Tem, o Senhor me disse do verso 11, depois disse, o Senhor disse, falou comigo, ele disse no verso 14, por uma série de coisas que ele dirá a Jeremias e concluindo o capítulo com eu, o Senhor, falei. O que fazemos com todas essas afirmações? Primeiro, reconhecer isso de que nosso Deus é um Deus que fala. Ele fala a Jeremias, através de Jeremias, como alerta naquele momento histórico que o povo estava vivendo, ele fala através de Jeremias ao povo. Ele fala o Senhor através do livro de Jeremias, mais tarde também, quando o povo já estava no exílio, falando através daquele do rolo, do manuscrito do livro do profeta Jeremias para o povo no exílio. Para que pudessem aprender com a história, com a desobediência dos seus antepassados. Depois, vejam bem que interessante que o Senhor fala através de Jeremias também ao povo que buscou a Deus nesses últimos 2.600 anos desde que Jeremias viveu. E por último, nós cremos que o Senhor nos fala hoje através do livro do profeta Jeremias, quando nós lemos e meditamos nessa palavra hoje. Ou seja, quem é cristão acredita num Deus que se revela, que se comunica, um Deus que fala.
Isso pode até parecer simples, banal, mas na verdade é extraordinário. Isso faz uma diferença enorme na fé que nós temos. Porque o Deus das Escrituras, ele nos é apresentado desde o princípio, desde a narrativa da criação, como um Deus que fala. O Criador de todas as coisas falou e houve luz. Ele falou e houve a criação de tudo, tudo que há nos céus e na terra através do que o Senhor disse. O Criador de todas as coisas falou e nós, os seres humanos, fomos criados. Sendo que nós também fomos criados com essa capacidade de falar e de dialogar. Imagine, dialogar com o Criador de todas as coisas e com o nosso próprio Criador. E é algo fantástico. Nós veremos mais sobre isso, dessa capacidade de dialogar nos diálogos que Jeremias terá com Deus ao longo do livro que nós estamos estudando. Hoje ficamos com essa verdade poderosa a respeito de Deus. Ele se comunica com a gente. Ele nos fala, ele nos diz o que pensa, ele nos revela o seu coração, ele nos deixa saber os seus propósitos para nossas vidas e para o mundo em que nós vivemos hoje. Daí passamos a pensar, por que lemos a Bíblia? Porque isso de que Deus fala, se bem entendido, pode ser exatamente o tipo de motivação poderosa e mais adequada para o porquê devemos ler a Bíblia com regularidade, com atenção, meditar nas Escrituras. Os cristãos eles se aproximam da Bíblia com esse ar de assombro, de admiração, para com atenção e humildade buscar ouvir a voz de Deus na maneira como ele se revela ali nas Escrituras. Isso também nos ajuda a entender por que nós não lemos a Bíblia logo de cara com esse tipo de pergunta. Qual a lição que nós tiramos dessa história, ou como aplicamos isso para nós hoje? É claro que a lição ou a aplicação serão importantes. E nós devemos chegar em algum momento a essa aterrissagem da palavra de Deus nos dias de hoje. Mas a primeira tarefa, que é algo especial e muito importante, sempre deve ser entender a palavra de Deus, como ela chegou até aquelas pessoas naquele momento da história. Tanto quanto possível, buscar entender como eles receberam naquele tempo a palavra de Deus e o que ela significou para eles em seu tempo. É uma tarefa que requer esforço, cuidado, humildade, a comunidade, mas é uma que vale a pena o nosso esforço. Assim, lendo a Bíblia e entendendo melhor como ela foi lida ou recebida no determinado momento, contexto histórico, ou como foi lida e recebida pelo povo de Deus depois de um tempo, ao longo da história, e com que propósitos, com que benefícios, assim também nós recebemos a palavra de Deus hoje nas nossas vidas. Assim o efeito é maravilhoso, porque nós nos colocamos na história do grande Deus Criador de todas as coisas que se revela e se relaciona com as suas criaturas. E vemos como isso se deu no passado, vemos como isso se dá hoje nas nossas vidas, e nossas vidas se tornam como que parte dessa fascinante história de reconciliação de todas as coisas, do Deus que fala e assim intervém na história, redime, sana, reconcilia todas as coisas, e nós cremos que nele e por ele nós nos tornamos parte ativa dessa história, e isso é fabuloso. Aqui na passagem hoje, primeiro nós vemos isso, o que você vê. Ou seja, essa realidade do Deus que fala, quando nós prestamos atenção ao que ele fala, faz com que nós vejamos as coisas melhor ao nosso redor. Que vejamos bem a Deus, vejamos bem a nós mesmos e a realidade, o nosso entorno melhor. Aqui no texto de hoje nós vemos que 2 vezes Deus pergunta a Jeremias o que você vê ou o que você vê agora. Isso nos leva a 3 constatações importantes. Primeiro, o Senhor vigia, depois que o Senhor se importa e que o Senhor julga. Essas verdades são reveladas dessa maneira comum aos profetas e mais particular ainda em Jeremias, que é através da observação do cotidiano, das coisas
corriqueiras acontecendo ao nosso redor e do significado que Deus atribui a essas mensagens de caráter mais simbólico, mais metafórico. E essas metáforas, essas comparações, elas também aparecem no jogo de palavras usadas por Deus na linguagem. Quem gosta de literatura tem então um estímulo a mais para ler e meditar nas Escrituras, porque a linguagem, a poesia, elas também são usadas por Deus para Ele comunicar-se com a gente. Uma amendoeira. A primeira coisa que Jeremias vê é o ramo de uma amendoeira. E na explicação o Senhor diz que isso significa que ele está vigiando. Um ponto importante para entender o que está acontecendo aqui. Deus está usando um jogo de palavras com Jeremias. Em hebraico, a palavra para amendoeira é muito parecida com a palavra do verbo vigiar. Então, com isso, o Senhor lhe diz que está vigiando e que irá cumprir com a sua palavra, que ele ainda irá realizar os seus propósitos, que isso é algo certo. Com isso de vigiar e anunciar que ainda irá cumprir com seus planos, o Senhor demonstra que ele é um Deus que se importa. Porque ele busca a maneira de mandar uma mensagem, aliás, uma e outra vez, com insistência, com perseverança, justamente porque se importa com o que acontece com a gente. Ele se importa com as más escolhas que fazemos e com as consequências ruins que isso pode ocasionar em nossas vidas. Talvez isso nos ajude a colocar em melhor perspectiva o que ele comunica em seguida, que é o Senhor julga. O julgamento de Deus não é algo fácil para digerir por nós, ou talvez fácil de entender. Nossa autonomia humana, que é essa de sempre achar que já sabe o que é melhor para a nossa vida, nós não gostamos muito dessa ideia de ter que prestar contas a alguém. Ainda mais se for um ser misterioso, poderoso, que está fora do nosso controle, que é o caso de prestar contas a Deus. Parece que de muitas maneiras isso nos desconcerta e com frequência nós preferimos a nossa teimosia burra. Como eu não estou aqui para ofender a ninguém, poderia dizer que nós preferimos nossa teimosia pouco inteligente, uma obstinada em seguir os nossos erros sem querer ouvir os outros, no caso que é pior, sem querer ouvir a mensagem de Deus, que vem da parte de Deus sobre o que pode ser melhor para as nossas vidas. E teimosia é o mesmo negócio difícil de lidar. E a gente acho que sabe como é essa realidade, até mesmo porque o teimoso não admite nunca que está sendo teimoso. Ele apenas, digamos, tem razão e sabe disso. E eu espero que ao ouvir isso aí em suas casas, não tenhamos agora alguns olhares acusatórios uns aos outros dentro de casa, ou aquela pigarreada, o cutucão, cotovelo, sugerindo aquela outra pessoa aí dentro da casa que olha, essa mensagem sobre teimosia agora é para você, presta atenção nisso. Veja bem, nós já estamos com uma sobrecarga de longa convivência dentro de casa por causa da quarentena e não queremos causar nenhum problema com essa mensagem hoje. Então façamos assim, tomemos esse alerta de Deus sobre a teimosia para nós, para cada um de nós, para si mesmo. E se o Senhor julga, é porque Ele está vigiando, Ele não está distante, não é impassível, não está em silêncio. Ele fala com a gente para nos alertar, Ele anuncia o julgamento, porque no final das contas Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa paz, que é a justiça habitando no nosso meio. O Senhor fala em sequência através da panela fervendo, sobre aquelas pedras no fogo, inclinada, prestes a se derramar com esse líquido fervendo, como um símbolo do castigo que viria no futuro. Diz o Senhor, por causa da maldade deles. Mas vejam que mesmo o anúncio do julgamento é algo bom, apesar de não ser agradável, porque aponta a razão, o motivo, no caso, a sua maldade, e porque dá oportunidade de uma mudança. E para entregar essa mensagem que é difícil, o Senhor ainda promete algo mais, e com isso nós concluímos hoje
que é que o Senhor diz que Ele fortalece. O Senhor lhe diz que o fortalecerá. O fortalecerá para que ele possa falar e agir. Verso 17. O profeta precisará falar contra a maldade, ele deverá agir contra a maldade. Levantar a voz e agir eram componentes essenciais da vida e da mensagem do profeta naquele tempo, e suspeito que são requisitos importantes para a vida de fidelidade nossa hoje também. Não será fácil, mas talvez por isso mesmo o Senhor repete aquele mandamento misturado com a promessa do que nós falamos na mensagem passada. E para quem ouviu a mensagem, vão se lembrar que eu falei de Dona Ana, e Dona Ana, perdão, que aí vem de novo um mandamento. O Senhor diz, não tenha medo. Tá vendo como se repete mesmo? E bastante nas Escrituras, não tenha medo. Daí o Senhor promete fortalecê-lo como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou muro de bronze. O Senhor usa 3 metáforas militares, porque o Senhor parece usar com frequência essas imagens comuns, correntes de cada época, familiares de cada contexto, para dizer outra vez a Jeremias, não tenha medo, eu o fortalecerei. Quem é da comunidade possivelmente já escutou minha história sobre como, em meio a um retiro de silêncio no bucólico interior da Inglaterra, eu me perdi em umas trilhas que eu estava fazendo e acabei tendo que correr em sequência de 4 touros diferentes, um atrás do outro, e até hoje tem gente que me pergunta se foi verdade mesmo ou se era, digamos, apenas uma ilustração. Bem, eu lamento que tenha sido real, de verdade mesmo. Por outro lado, eu agradeço a Deus que eu estou aqui para contar essas histórias. A parte, digamos, mais metafórica ou simbólica, talvez vinda do senso de humor divino, de uma ironia de Deus comigo, foi que naqueles dias Deus me estava fazendo pensar muito sobre o tema dos medos que eu tinha. E depois ele me fez recordar de um versículo que tinha sido muito especial, que Deus havia me falado anos antes, muitos anos antes, é que aparece no Salmo 92, verso 10, que diz assim, tu me tens tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com a felicidade. Eu às vezes fico pensando se Deus tem mesmo esse senso de humor ou se é apenas minha projeção. Eu prefiro acreditar que Deus sim é bem-humorado e que Ele nos traz alegria, Ele nos faz rir, até mesmo nos momentos difíceis. Aliás, rir de si mesmo, eu creio, é uma capacidade saudável, bem saudável que Ele nos dá. E sobre isso de tornar-se fortes, é bom sempre lembrar que é Ele que é o forte. E por isso mesmo nós somos feitos fortes. É como nessa oração de Kierkegaard, que eu gosto muito, que ele diz assim, Pai Celeste, no mundo cá de fora um é forte, outro é fraco. O forte, quem sabe, envaidece-se com a sua força. O débil suspira e, ai de mim, torna-se invejoso. Mas aqui, bem no interior da tua igreja, todos somos fracos. Aqui, perante tua presença, tu és o poderoso, só tu és o forte. O texto de hoje termina assim. Eles lutarão contra você, mas não vencerão. Pois eu estou com você e o protegerei, eu, o Senhor, falei. Nós vimos hoje que o Senhor fala. Ele fala porque Ele se importa, Ele alerta, Ele julga, mas Ele também nos fortalece, porque Ele é o poderoso, só Ele é o forte.